Agora, 9h41, a gente fala um pouco mais sobre política econômica nesta sexta-feira aqui no Jornal da Manhã. E há uma grande expectativa, pelo menos assim foi anunciado amplamente para a imprensa, de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar ainda nesta sexta-feira um pacote de medidas para compensar a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores e para alguns municípios brasileiros. E para a gente falar um pouquinho mais sobre essas expectativas, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o Reginaldo Nogueira, que é economista e diretor nacional do IBMEC. Mas esse é só um dos assuntos, viu, Reginaldo? Prometo para você. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, como vão? Prazer estar aqui com vocês. A gente está falando de uma isenção, de uma renúncia fiscal que se aproxima de 26 bilhões de reais. O que está sendo especulado a respeito dessas medidas de compensação? O que a gente pode esperar? Bem, temos aí um desafio enorme para a economia brasileira, que é exatamente essa situação fiscal, né? Isso tem sido uma sombra já há algum tempo na economia brasileira, afetando aí muitas das expectativas de mercado, do que os economistas têm avaliado sobre o próprio desempenho do governo, e isso acaba influenciando investimentos, né? Acaba influenciando a capacidade das empresas ou a disposição das pessoas de investirem mais na nossa economia. Temos enfrentado aí um déficit fiscal muito forte na economia brasileira, né? Nós temos que lembrar, temos aí um contexto importante de um país que já vem desde 2014 tentando lutar contra o crescimento da dívida pública, né? Tivemos a aprovação do teto dos gastos. O teto dos gastos, ele apresentava ali uma trajetória de sustentabilidade por 20 anos para a economia brasileira. Ele acabou sendo suplantado depois pelo novo arcabouço fiscal, que depende fundamentalmente do crescimento da receita. O arcabouço, ele, de certa maneira, ele atrela, né, o crescimento do gasto ao crescimento da receita, de tal maneira que na falta de receita, na falta, né, de crescimento da arrecadação federal, há dificuldade não só para oferecer controle fiscal, como o próprio aumento do gasto e foco em algumas despesas que o governo acredita ser prioritária. Nesse contexto é que a desoneração se torna algo complicado do ponto de vista do governo, porque existe ali, né, toda uma expectativa sobre como gastar, o que gastar, né, diversas despesas ali que o governo quer fazer adicionais e que não há espaço no orçamento. Temos um déficit primário importante, superior a 2% do PIB, uma dívida pública que voltou a crescer, já está em 76% do PIB, então não tem muito mistério. De um lado, nós vamos precisar voltar a discutir controle de gastos, cortes de despesas, né, contingenciamento de alguns gastos. Eu acho que isso deve fazer parte, ou precisa fazer parte do ajuste do governo. E, de outro lado, a arrecadação, né? Estamos aí abrindo mão com a desoneração de alguns bilhões de reais bem importantes, mas, de outro lado, o governo pode tentar compensar isso com mais tributos, algumas mudanças de interpretação de arrecadação ou de alíquotas em alguns outros tributos, a própria questão da arrecadação sobre despesas no exterior, né, para compras de menor valor, que também tem sido muito discutida essa semana, né, a taxação de 20% sobre compras internacionais, né, abaixo de $50, embora essa ainda precise passar pelo Senado Federal. Reginaldo, você falando desse descontrole, a busca, a tentativa do ministro Haddad, todas essas discussões que também não são apenas econômicas, mas entra a questão política, muitas vezes predomina. Claro que essa questão humanitária do Rio Grande do Sul é fundamental, as vidas que se perderam, todos os prejuízos das famílias, enfim. A gente ainda não contabilizou tudo, porque as águas não baixaram totalmente. Mas falando em tentativa de economizar dinheiro, administrar o orçamento, até que ponto essa tragédia vai impactar de fato decisivamente nas contas públicas desse ano? Porque a gente só observa o comércio querendo incentivos, os empresários, as famílias. Como adequar também essa questão do Rio Grande do Sul, sem contar a produção do Rio Grande do Sul, o agronegócio do Rio Grande do Sul, enfim, um prejuízo enorme.
Veja, os impactos da tragédia no Rio Grande do Sul sobre a economia brasileira ainda não estão completamente avaliados, nós ainda não temos completa noção do tamanho que isso vai ter e como você disse, é algo que é imprescindível, né? Não temos como negar a necessidade, a urgência de ter gastos extraordinários e uma ajuda extraordinária para isso. De certa maneira, podemos comparar com a situação da pandemia lá em 2020, em que tivemos um orçamento, né, de guerra, uma autorização para gastos emergenciais, postergação de pagamento de tributos, uma série de medidas voltadas a tratar uma situação de urgência. É o mesmo caso agora no Rio Grande do Sul. Eu acredito que ninguém vai dizer que seria um gasto desnecessário, um gasto que não pode ser feito. Não, ao contrário, acho que é para esses momentos em que temos a justificativa de crescimento de déficit. É por isso, inclusive, e eu acho que essa história recente do Brasil mostra isso, nós sempre teremos situações emergenciais e situações em que gastos serão necessários para ajudar as famílias, ajudar as empresas, reerguer o país ou regiões do país. Nessa direção é que a gente precisa sempre ter uma trajetória fiscal que seja sustentável ao longo do tempo, né? E eu acho que essa é a preocupação constante que nós temos de ter uma trajetória, um direcionamento de que em situações normais estamos caminhando para o controle do endividamento público, estamos caminhando para um déficit primário mais razoável, na verdade um superávit primário que compense os gastos com juros e tudo mais, né? Então, no caso do Rio Grande do Sul, acho que ainda não temos uma visão muito clara de quanto será gasto. Esse valor, com certeza, será aprovado em orçamento do Congresso, né? Eu acho que não haverá nenhuma dificuldade de se aprovar exceções para essa despesa. Isso pode vir, como eu disse, né, postergação de recebimentos de tributos, isso pode vir como gastos emergenciais mesmo de reconstrução, renegociação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma dívida importante. Tudo isso terá um custo fiscal relevante, terá que ser apresentado, votado e, por fim, aprovado. Mas o que nós estamos falando quando a gente diz em situação fiscal brasileira vai muito além disso, né? Ela vai além da situação do Rio Grande do Sul, além de 2024, ela tem a ver com gastos obrigatórios crescentes, um gasto previdenciário que mesmo com a reforma previdenciária, né, que fizemos alguns anos atrás, continua apresentando dificuldades de longo prazo. Então, quando a gente olha a situação, né, a situação fiscal brasileira de qualquer forma, temos aí desafios importantes que precisam ser tratados. Inclusive porque quando a gente olha, né, esse déficit que temos aí, né, de mais de 2% do PIB, déficit primário nesse momento, isso é ainda sem qualquer despesa extraordinária relacionado à situação do Rio Grande do Sul. Eu abri agora, Reginaldo, o site Valor Econômico, valor.globo.com, e o destaque do momento é: mudança da meta de inflação nunca foi cogitada. Isso segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E eu estou levantando agora essa manchete e passando para você justamente por causa dessa questão que você falou do déficit. A gente teve nessa semana uma recuperação dos dados de emprego, seguindo uma tendência do que já vem sendo apresentado, mas a gente tem uma preocupação muito grande ainda com uma dívida pública, com uma dívida do governo. Dá para relacionar tudo isso que está acontecendo? De um lado, a gente tem um dado positivo da economia, de outro, uma preocupação muito grande. Se fosse para colocar tudo no mesmo pacote e dizer para onde que a economia está indo, o que você diria? Nós temos resultados mistos, né? E eu acho que é isso que você, de certa maneira, está tentando colocar na sua pergunta, né? De um lado, temos uma economia crescendo em torno de 2% ao ano, essa é muita expectativa, né? Um pouco que cresceu ano passado, expectativa para esse ano, ainda com alguma dificuldade de se avaliar o efeito do Rio Grande do Sul sobre o PIB desse ano, isso vai aparecer principalmente nesse trimestre, e, de novo, uma economia que se espera crescer 2% nos
nos anos seguintes. Então, em termos de crescimento, temos uma economia que tem rodado ao redor de 2% ao ano, e isso é condizente com o que temos visto no mercado de trabalho, né? Um mercado de trabalho em que a taxa de desemprego ela vem em queda desde 2022, teve quedas mais aceleradas no ano passado. Esse ano, a gente se estabilizando em torno de 7,5% de desemprego, talvez chegue um pouco abaixo disso, próximo a 7% como taxa de desemprego. De novo, isso é condizente com o que temos visto em termos de crescimento do PIB, algo ao redor de 2% ao ano, né, aí na média. Isso ao mesmo tempo em que temos uma inflação que vem caindo, está aí agora em torno de 3,7%, né, segundo aí o dado do IPCA-15, o último dado divulgado, né, na semana passada. Então, uma inflação de 3,7% ao ano. Essa inflação de 3,7%, ela se encontra dentro dos limites da meta de inflação, mas ela ainda não alcançou a meta em si. A meta é de 3% ao ano, com um teto, um limite, né, de chegar até 4,5%, então ela está ali ela está em 3,7%, ela está entre o alvo de 3% e o teto de 4,5%, né? Isso traz para o Banco Central algumas dúvidas, que é o que ele tem discutido, né? Temos aí uma taxa de juros de 10,5% ao ano, ela vem em queda, com previsões de novas quedas até o final do ano, trazendo aí ao redor de 10% esse ano, 9% no ano que vem. Então, quando a gente olha a grande variável, né, o que tem destoado do cenário todo é a situação fiscal, porque temos uma economia com um crescimento de 2%, que não é um crescimento extraordinário, mas que é um crescimento que garante aí um desemprego ao redor de 7%, ou com uma pequena queda, uma inflação que tem sido controlada ali, vem se aproximando aos pouquinhos dos 3,5%, ainda falta ali para chegar aos 3%, mas ela nada apresenta ainda um cenário de que ela estoure o teto dos 4,5%, mas tudo isso com uma situação fiscal que coloca dúvidas quando a gente olha lá para frente. E quando a gente olha principalmente a capacidade do Banco Central de continuar cortando juros de maneira mais acelerada, né? E é importante ter ainda o contexto de que o cenário internacional não é tão positivo assim. Temos aí juros nos Estados Unidos ainda altos, devem continuar altos por mais algum tempo. Tudo isso coloca ali algumas questões que o Banco Central tem discutido ativamente, né, inclusive em suas atas, né, quando ele mostra lá dúvidas de parte do comitê sobre a velocidade em que os juros podem ser cortados ou não. Tudo isso, quando a gente coloca no mesmo, né, num contexto único, ele está dizendo o seguinte: bom, se a inflação vem em queda, ela ainda não chega a 3%, os juros vêm caindo, mas por isso mesmo, e todo esse contexto, não podem cair tanto assim. Temos, então, uma economia um pouco com resultados mistos, né? Não é uma situação grave, mas também não uma situação positiva, com um horizonte, quando a gente olha para frente, com algumas dúvidas, alguma nebulosidade. Sim. Queria agradecer as análises. Nesta sexta-feira falamos com Reginaldo Nogueira, economista e diretor nacional do IBMEC. Bem-vindo sempre, Reginaldo. Bom fim de semana. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você sempre.